Voltamos agora com a Denise Campos de Toledo, que tem entrevista agora mais um convidado nessa cobertura especial da TV Gazeta. Denise. Eu sigo aqui com o Rodrigo Vicente. Nós estávamos falando da questão da dosimetria, virou a palavra da moda agora, que é a dosagem da pena, na verdade. Agora, há indicações de que já houve algumas conversas com os ministros do Supremo a respeito exatamente do que a gente falava, dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Então, não foram os envolvidos diretamente na organização do que seria uma tentativa de golpe, a trama golpista que foi julgada e condenada. As penas também são bastante elevadas, então a dúvida que fica é se haveria também alguma mudança nesse sentido. Você fala, por exemplo, da possibilidade, inclusive, de o ex-presidente Bolsonaro ter uma prisão domiciliar, inclusive por questão de saúde e a lei da idade. Então, seria mais uma concessão. Você acha que chegaria por aí, o Supremo pode acatar esse tipo de proposta? Me parece que sim, né? Eu acho que quem está envolvido, a gente viu ao longo da semana o ex-presidente Michel Temer, o deputado Aécio Neves, que renasceu nos últimos dias para o cenário nacional, há tempo que não se ouvia falar, anda nos bastidores da Câmara dos Deputados, a gente sabe, mas não nesses temas. Eu acredito que, ao colocar o ex-presidente Michel Temer, há uma articulação muito maior com o Supremo Tribunal Federal. Sabemos, o ex-presidente Temer tem um bom trânsito no Supremo, tem um bom trânsito com o ministro relator do caso, né, que, como você disse, julgou agora a trama crucial, o núcleo crucial. Oi? Ele que indicou, inclusive. Ele que indicou. E eu lembro de um momento Foi ministro de Justiça dele, exatamente, né? E houve um momento de extrema crise entre o executivo, depois daquele 7 de setembro, em que o ex-presidente Bolsonaro gritou fora Alexandre de Moraes que ele não ia obedecer mais nenhuma ordem. Michel Temer interveio e conseguiu acomodar naquele momento, né? Inclusive teve uma carta de Bolsonaro meio que se redimindo daquela situação, porque era uma situação extrema entre os dois poderes, né? Então talvez Michel Temer consiga trabalhar dos dois lados, não é? Me parece que sim. Me parece que o Centrão veio, e Michel Temer representa essa ala, obviamente, representando o MDB, sendo um ex-presidente da Câmara, etc. E você lembrou desse bom trânsito com Alexandre de Moraes. Me parece que há uma articulação para dizer o seguinte: não há mais sobrevida, ao menos por enquanto, para o ex-presidente Bolsonaro no campo político. Pode haver aí uma redução de pena, circunstancial, fala-se a chegar em 19 anos, uma continuidade da sua prisão, uns 3 anos, mais ou menos, no regime fechado, provavelmente em prisão domiciliar. E aquele tema que, antes da gente ir para a entrada lá de Brasília, a gente falava, que essa acomodação dos ânimos. Uma vez que você acomoda o ânimo do ex-presidente Bolsonaro, que você acomoda os deputados, que agora não vão poder mais dizer, e aquela que pichou, aquela que não sei o quê. Por quê? Porque se resolveu essa situação, se olha para frente. Porque o que o Centrão quer olhar é para a eleição de 2026, não quer mais ficar com isso. Óbvio que precisa combinar com essa ala mais extremista, líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, Eduardo Bolsonaro, que, a meu ver, vergonhosamente, nos Estados Unidos tem aí uma situação muito delicada para a Câmara dos Deputados resolver. É um parlamentar fora do país, atentando contra o seu país, contra a soberania do seu país. E tem uma manobra também, né? Que é aquela possibilidade dele ser líder da minoria, ele foi indicado e a partir daí, na semana passada, ele já estava reclamando que não conseguiu votar virtualmente. Então, para ele, está tudo certo. E ele já deu sinal de que não vai aceitar isso que chamam de anistia light, né? É inacreditável que a gente ouça ainda Eduardo Bolsonaro, né? Que se articule dessa forma como fez para torná-lo líder da minoria e fazer por um arranjo lá de decisão de 2015 que ele possa votar por fora. E claro, tem o próprio ex-presidente Bolsonaro que vai ter que dizer se aceita isso aí ou não. Na verdade, eles estão recorrendo a exemplos do passado para justificar essas medidas hoje numa circunstância totalmente diferente, porque esse tipo de manobra feita para salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro teve a ver com Mara Gabrilli no passado, na época de Eduardo Cunha, foi uma coisa muito específica, que a pessoa pudesse se ausentar, mas tendo justificativa para isso, não trabalhando para sanções contra o Brasil no exterior.
Não é? A pessoa deliberadamente foi para o exterior para ficar no exterior. E no caso da senadora Mara Gabrilli, uma justificativa completamente plausível para aquele momento, né? Diferente do que ocorre agora com o Eduardo. A mesma coisa em relação à habilidade, que eles recorrem à Constituição, que era um período em que havia preocupação com a pressão política que os parlamentares poderiam sofrer. Nós tínhamos ainda a ditadura e tinha um risco concreto. Claro, Contra os parlamentares, eles todos tinham sido caçados antes, teve todo um problema durante a ditadura. Então, quando se fez a Constituição, era para consolidar uma nova circunstância política do país. Era essa blindagem, que depois foi revista. Agora, hoje, abriria espaço, talvez até para o crime organizado. Seguramente, eu acho que você faz uma menção muito interessante. O Constituinte de 88, saído do processo de 21 anos de ditadura militar, cujo Congresso foi fechado várias vezes, acha uma brecha para garantir o direito constitucional dele legislar. Não é o que acontece agora, obviamente. E ao fim da década de 90, não vamos esquecer, eu acho que o Aécio voltou ao cenário, porque também era o presidente da casa naquela ocasião e foi quem encampou essa discussão e acabou com essa possibilidade em 2001 de parlamentares não poderem serem investigados. É de fato inacreditável que se crie uma casta de novo 20 e tantos anos depois para se fazer isso. Não vamos nos esquecer do levantamento feito, 251 parlamentares entre 1988 e 2001, 251. Um pedido foi aceito para abertura de investigação, os outros 250 todos engavetados, né? Então, é quase um escárnio para a sociedade brasileira pensar isso hoje. As investigações que podem levar um processo judicial adiante depois. Você pede autorização para investigação, o parlamentar tem todo o período, enquanto aquilo está em discussão, inclusive para subir com provas, ele se preparar para se defender, ter toda a argumentação e ter a força política que é da base no Congresso. E eu acho que tem uma situação, né, Denise? O voto secreto. É inimaginável, principalmente a manobra que foi feita, né? Quem ainda teria vergonha de assumir uma posição. Claro, termina-se quarta-feira à noite com a derrubada do voto secreto e na quinta com uma manobra da emenda aglutinativa, herança de alguém que conhecia muito bem o regimento interno da Câmara, que era o ex-deputado Eduardo Cunha, ex-presidente da Casa. Hugo Motta faz a mesma manobra para conseguir e derruba essa possibilidade do voto não ser secreto. Ora, você pode imaginar que você pode pedir autorização para uma prisão de um parlamentar, já que ele, enfim, representa a sociedade brasileira, é importante que haja, envia-se todo o processo, as provas, se analisa. Até aí, tudo bem, é um parlamentar e a profissão política, o parlamento precisa ser respeitado. Agora, imaginar que você não pode abrir uma investigação e se abrir com voto secreto, bem, a Câmara está brincando com a coisa do secreto, né? Porque uma hora é orçamento secreto, outra hora é voto secreto, é tudo secreto num mundo em que as coisas estão mais às claras e diariamente sendo colocadas à prova, né? E um ponto mais grave que está se estendendo essa situação também aos presidentes de partido que podem não ter mandato, como está acontecendo agora com vários. Eles não têm mandato, né? Já foram alvo de investigações também, de processos, eles também ficariam blindados de todos os partidos. O mais importante que a gente tem de pensar aí, eu acho que é um nome que precisa estar colocado com muita atenção, é de Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Né? Eu acho que é um parlamentar... Que está sendo investigado. Investigado por levantamento aí de Metrópolis, confirmou, ICL, enfim, alguns veículos que fizeram entrevista e tiveram acesso, inclusive, ao depoimento do piloto, que diz que, de alguma forma, óbvio, ninguém está condenando ninguém antes de qualquer investigação. Mas há um indício e esse indício precisa ser investigado. Bem, Rueda terá, portanto, esse nome ligado ao crime organizado e para uma abertura de inquérito só poderá ser feita com autorização do plenário. E não vamos esquecer, União Brasil, que ele preside junto com o PP, está por formar aí a maior federação, são quase 200 cadeiras. Ou seja, é muita força da votação. Muita força num voto secreto,
é muita barbaridade, é um escárnio para a sociedade brasileira, sem dúvida alguma. E no final das contas, toda a expectativa de alguma limitação desse avanço forte da Câmara, o Hugo Motta fazendo o papel aí de que cedeu a todo acordo que ele falou que não tinha formalizado, mas está cedendo em tudo, fazendo todas as manobras possíveis. O Senado passa a ser a grande barreira, né? Pelo menos se espera, né? Eu acho que não há dúvida disso. Na semana passada, quando a gente fazia a cobertura, inclusive, do julgamento, eu terminei a semana dizendo o seguinte, porque a gente ouvia isso nos bastidores lá do Congresso. Esfriou essa questão da anistia. E por que esfriou? Porque já havia o recado do Supremo Tribunal Federal, não há possibilidade de anistia, e havia o recado do Senado Federal. Por aqui isso não vai passar. Bem, tem esse elemento Câmara dos Deputados. Hugo Motta se tornou um presidente muito fraco, né? Teve de enfrentar o recente motim na Câmara dos Deputados, uma completa humilhação em praça pública, a ponto de não poder sentar na sua cadeira um parlamentar lá de Santa Catarina que coloca a perna para o presidente da Câmara não passar. É inimaginável que você pense nisso, né? Havia até uma brincadeira. E aí Arthur Lira que veio para negociar, fez o acordo e agora o Hugo Motta está cumprindo. O Hugo Motta parece que precisa cumprir acordos de Lira, né? Até uma brincadeira em Brasília de que o Hugo Motta queria ter a habilidade do Lira, não tem, queria ter a articulação do Rodrigo Maia, não tem, enfim, se espelha ou queria ter a agilidade para concatenar suas decisões ou suas possibilidades dentro da Câmara, como tinha Eduardo Cunha, mas parece que está mais parecido com Severino Cavalcante no passado, né? Exatamente. Eu agradeço muito a participação, as explicações do Rodrigo Vicente, que é cientista político e jornalista também. Muito obrigada. Obrigado, Denise. Um prazer.